vai entender, de repente alguns entenderam. Mas tem uma mensagem subliminar aí, de dois lados, de uma pessoa que ela está falando assim: eu prometo, eu quero voltar, mas eu prometo não te decepcionar. Sabe por quê? Porque muita gente que quer voltar para Deus, o diabo coloca assim: mas você vai voltar, você vai cair de novo, então é melhor você ficar onde você está. A outra coisa é que aquele rapaz entra ali de jovem, tal, aquele negócio, e alguns velhos ficam assim: mas esse... Gente, se nós não estivermos atentos para os nossos jovens e os nossos adolescentes, eles vão sair pela porta da igreja e não voltam mais. Que a gente pensa só na gente e não esquece que se a gente não cuidar dos nossos filhos, dos nossos jovens, nossos adolescentes, os traficantes estão esperando eles. Estão esperando. Os nossos jovens, nossos adolescentes, eles têm que ter o prazer de vir para a igreja. Eles têm que querer, eles têm que gostar de vir para a igreja. E a palavra de Deus fala claramente sobre isso, né? Eles têm uma força muito grande, principalmente para fazer o que não presta, jovem, né? Mas quando eles se unem para fazer o que é bom, coisas maravilhosas acontecem. Eu tenho acompanhado muita movimentação jovem no mundo aí. Por exemplo, na Inglaterra mesmo está acontecendo um avivamento. Os jovens estão indo para a igreja, os jovens estão parando na rua, dobrando o joelho, orando, clamando a Deus, entendendo? De todas as nações tem acontecido isso, e é bênção, amém? Então essa mensagem vai ficar no seu coração. Abra comigo a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Deus trouxe uma revelação para a nossa vida, e eu queria falar com você sobre 3 coisas que faz com que as pessoas nos odeiem. É isso mesmo. Como é que é o tema da nossa mensagem, irmãos? 3 coisas que façam com que as pessoas o quê? Nos odeiem, não gostam de nós. Você já teve essa experiência? De falar assim: mas meu Deus, por que o fulano não gosta de mim? Por que no meu trabalho parece que fulano não gosta, Beltrano? Por que na minha família parece que eu sou o excluído, não gosta de mim? Mas eu vou trazer aqui dentro da Bíblia, existem 2 contextos. Mas existe essa história que vai falar muito com o nosso coração. Então, 3 coisas, 3 situações que eu e você passamos para atrairmos de muita gente ódio, perseguição. Mas pastor, mas não poderia ser perseguido? Mas Jesus falou: no mundo tereis aflição. Mas Jesus falou assim: por causa do meu nome vocês serão perseguidos, por causa do meu nome vocês serão odiados. Ué, é de assustar. Mas Jesus falou isso. Mas eu quero tratar 3 coisas para você. Está lá em Gênesis 37. Maravilha? Gênesis capítulo 37 e versículo 4. Mas olha que interessante, vamos acompanhar a leitura comigo, preparar o nosso coração para a Santa Ceia, preparar o nosso coração para um tempo de Deus. Mas olha o que diz lá, ó: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, né? E ele fala assim: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles de seu pai. Versículo 3: e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4: vendo pois os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente.
Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nessa tarde o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Aleluias? Então você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo. Jesus, 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 Ele é o nosso Deus. Gente, por que eu estou falando isso para você? Como é que você pode dizer isso, pastor? 3 formas que você pode ser odiado. Eu quero falar a primeira coisa que atrai o ódio das pessoas para você. Está falando aqui que os irmãos dele nem suportavam falar com ele, não conseguiam conversar pacificamente com ele. Sabe qual foi a primeira coisa, o sentimento que José teve e que atraiu o ódio dos seus próprios irmãos contra ele, irmãos? Fala comigo assim: ser amado demais. Ele foi o quê? Amado demais. Por quem? Pelo seu próprio pai. Ele foi amado. Aí você fala assim: não, pastor, mas José é porque ele era o filho da velhice. Meu irmão, está certo que ele era o filho da velhice, mas depois de José teve ainda Benjamim. Ué? Se fosse o caçulinha, seria o Benjamim o caçulinha? O caçula que é mais bem tratado e querido. E na cultura israelita, né, o que é mais querido do pai, que o pai gosta mais, é o primogênito, é o mais velho. E por que o pai amava mais a José? De repente não quer dizer que o pai não gostava dos outros, mas ele amava mais a José. E isso atraía o que dos outros? Ciúme, inveja. Essa é a verdade, irmãos. Então, quando a gente é amado demais, saiba que se você é querido demais, tem muita gente que te odeia. Se você é uma pessoa muito amada, esteja preparado para também ser muito odiado. Porque alguém vai ter sempre inveja do amor que você recebe de quem quer que seja, e até do próprio Deus. Porque Deus ama a todos. Mas Deus fala, irmãos, Deus fala um negócio interessante. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a todos, Ele entregou Jesus por todos. Mas tem alguém que Ele procura. Falou assim: olha, o próprio Senhor Jesus falou assim: olha, o meu Pai procura, Ele ama a todos, mas tem alguém que Ele procura, que Ele foca, que é o verdadeiro adorador, aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Se você quer ser amado e é amado, você tem que se preparar, porque você também vai ser odiado. Alguém sempre vai te odiar, alguém quer o seu mal, alguém quer a sua desgraça, alguém pode querer até a sua morte. Basta simplesmente, verdadeiramente, você ser amado. José atraiu o ódio dos irmãos dele, porque ele era amado demais. Não tem como você falar assim: pastor, mas eu não queria que ninguém tivesse ódio. Irmão, é independente, porque alguém quer ter ódio de alguém, alguém quer que alguém sinta ódio. Ninguém quer, irmãos. Mas nós temos que administrar isso e entender o propósito de Deus. Até aquela frase: Jesus nunca agradou a todos, por causa do ódio. Lembra, gente, que os irmãos de José, que eram homens de Deus, que eram homens escolhidos por Deus, que seriam descendentes da tribo de Israel, que gerariam toda a descendência de um povo santo, de um povo puro, de um povo de herança, de promessa, de conquista, de vitória. Esses próprios pegaram o seu próprio irmão e tentaram matar. Não foi ninguém de fora, ninguém da família de fora. Não, irmãos, muitas vezes o nosso inimigo, aquela pessoa que te odeia, está dentro aqui da igreja, está dentro da sua família, está dentro da sua casa. Jesus foi odiado pelos seus próprios irmãos.
Jesus foi traído por um próprio irmão de nação. Não foi o romano que traiu Jesus, não foi o egípcio que traiu Jesus. Quem traiu foi um judeu. Jesus foi entregue na cruz, não foi pelos romanos, não foi pelos egípcios, pelos mesopotâmios, não foi, foi pelos sacerdotes, aqueles que mais cuidavam da lei, aqueles que mais protegiam a lei, aqueles que mais queriam fazer cumprir a lei. Foram esses que mataram Jesus, foram esses que queriam a morte de Jesus, foram esses que odiavam Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era amado, porque Jesus era querido. Então, se você quer ser amado e é amado pelas pessoas, saiba que você vai atrair pessoas que te odeiam, e você tem que estar preparado para isso, e fazer assim como Cristo fez. Ao invés de você tratar o mal com o mal, você vai receber ódio, e vai receber, e vai devolver perdão e amor. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que José fez. Quando José era o maioral, era como se fosse o presidente da maior potência mundial daquela época, vendo seus irmãos ali todos ajoelhados, José tinha toda a oportunidade para mostrar para seus irmãos, falar: olha aí, seus otários, olha aí, eu estou aqui, ó, agora eu vou acabar com vocês, meu pai não vai ficar nem sabendo não. José falou: eu perdoo vocês, eu sei que foi Deus que preparou tudo isso. E a Bíblia fala que eles ficaram assim, ó, paralisados. As pessoas, você quer paralisar as pessoas que odeiam você? Perdoa, ame, e você vai paralisar as pessoas que te odeiam. Coloquei uma frase ontem, que não é minha, mas estava falando o seguinte: aquele que se vinga é feliz apenas por um dia, aquele que perdoa é feliz para o resto da vida. Pense nisso. Então a primeira coisa que atrai o ódio das pessoas, que faz com que as pessoas possam viver de ódio por mim e por você, é o que, gente? Ser o que? Amado demais. A segunda coisa, gente, coloca aí, você está anotando aí, fala comigo aí, é quando eu tenho algo que ninguém tem. Sabia disso? Quando você tem algo que ninguém tem, você também vai ser odiado, irmãos, porque o ser humano não adianta, o ser humano ele não suporta a comparação, o ser humano não suporta a comparação. A gente fica desesperado quando a gente se compara, né? A gente fica se comparando, se existe uma pessoa só de uma determinada, vamos ser assim, bem simples mesmo, de um determinado gosto, aí o outro gosta de outra coisa, aí o outro conquista de um lado, o outro não conquista. Enquanto não há uma comparação, não há uma forma de comparação, há uma relativa paz. Mas quando vem a comparação, vem a situação do ódio, porque quando eu começo a olhar para uma pessoa, e ele fala assim: olha, ele tem e eu não tenho, ele tem e eu não tenho. Por que ele tem e eu não tenho? Toda vez que nós temos algo que os outros não têm, nós vamos atrair o ódio das pessoas, nós vamos atrair fofoca sobre nós, nós vamos atrair maledicência sobre nós, nós vamos atrair todo tipo de mentira sobre nós, gente. Não tem como hoje, o pastor, eu sou pastor, mas eu não quero que ninguém fale mal de mim. Irmãos, é impossível, porque eu estou em evidência, eu estou na frente. Eu não quero me envolver porque eu não quero, irmão, não tem jeito hoje. A única maneira de você provar quando alguém falar de você, aliás, quem é que tem que provar o que está falando de você? É quem te acusa. A gente fica se preocupando, estão falando de mim tal coisa, falaram de mim tal coisa, falaram de mim. Prove! Se você está falando algo mal de mim, prove o que você está falando. Quem tem que provar é quem acusa, não é quem é acusado. Todas as vezes que nós temos algo que os outros não têm,
nós vamos atrair o ódio das pessoas sobre nós. José atraiu o ódio dos irmãos dele por ele. Por quê? Porque quem ganhou a túnica colorida, o presente especial dos 12, somente José. E os irmãos ficavam, olha aí, ó, por que ele tem e eu não tenho? Irmãos, tem dom que Deus deu para você, e que Ele não vai dar para ninguém, irmãos. E você só tem que administrar isso aí. Tem dom que Deus deu e você só vai ter que administrar. Teve um cantor que ele fez o quê? Ele pegou aquele dom que Deus deu para ele, e ao invés dele falar assim, gente, Deus me deu esse dom, Deus falou comigo, mas eu quero sempre repartir com vocês. Foi isso que José fez. O dom de José, os presentes que o José fez, ele jamais diante dos irmãos dele, ele não falou assim, tome, olha aí, ó, vocês não me ouviram, agora vocês vão pagar, não. Ele fez o contrário. Aí o camarada recebe um dom, aí ele olha para o povo assim, olha aí, está vendo, ó, eu sou especial, porque Deus me deu esse dom, e eu estou acima de vocês. E o que Deus fez com esse camarada? Quebrou o camarada não canta mais em igreja nenhuma. Ele falou, não tem voz mais bonita do Brasil do que a minha, não tem voz perfeita mais do Brasil que a minha. Ele não canta mais em lugar nenhum, irmãos. O único lugar que ele canta foi uma igreja que adotou ele. Vocês sabem de quem eu estou falando. Agora, quando Deus dá as coisas para nós, dá uma unção, dá o dom de liderança, dá presentes, coisas que os outros não têm, a gente sabe que a gente vai atrair o ódio das pessoas. Mas lembra que eu falei? Como é que a gente cala e paralisa quem nos odeia? Com amor e com perdão. Se Deus te deu algo, pare de estagnar aquilo que Deus deu, porque você fica assim, não pastor, eu tenho esse dom aqui, mas o pessoal fala muito mal de mim, o pessoal não me entende, então é melhor eu ficar parado, vou ficar no meu canto, eu não vou liderar mais. Irmão, liderança, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, que tem medo de ser líder e que tem dom de liderança, ou que quer entregar a sua liderança. Irmão, você quer atrair inimigo? Aceita um papel de líder. A partir do momento que você aceita, fala assim, não, ninguém quer fazer. E todo mundo, quem vai fazer? Quem vai assumir? Quem vai não sei o quê? Não, José é legal, tal. Aí você fala, não, eu aceito. Não, você aceitou ali, pronto. Você já sai dali com metade ali inimigo seu. Donald Trump falou o seguinte, olha, que ele é um bilionário, empresário bilionário, e ele falou o seguinte, olha, eu tinha muitos amigos até a hora que eu me candidatei a presidente. Os amigos sumiram. Aí depois ele falou assim, e eu descobri muitos inimigos depois que eu ganhei para presidente. Porque ele só tinha se candidatado. Os amigos sumiram quando ele se candidatou. Quando ele foi eleito, os inimigos levantaram. Irmão, líder não é para ser querido. O líder tem que fazer o que tem que ser feito. Tem muito líder querido que o pessoal confunde carisma com competência. Não adianta ter carisma, irmão, e não ter competência. Só ter carisma não resolve. Você está vendo aí o nosso Brasil. Não adianta você votar em quem você gosta. O problema do Brasil é que o povo só vota em quem ele gosta. Nós temos que votar em pessoas competentes e cobrar. Porque carisma não é competência. Qual é o dom que Deus tem te dado? Qual é o presente único que Deus tem te dado, que pode trazer sobre a sua vida? Toda vez que a gente tem algo que os outros não têm, nós vamos atrair inimigos para nós. Nós vamos atrair pessoas que nos odeiam e que querem a nossa destruição. Bens financeiros, bens espirituais, sim. Dons sobrenaturais, sim. Bênção na família, sim, irmãos. Alguém
pode estar falando agora mal da sua bênção. Você comprou um carro novo, o irmão está de carro novo, não sei não, hein? O que está fazendo? Casa nova, né? Olha a esposa do irmão lá, que bonita. Rapaz, mas não sei não, isso é só fachada, tá? Isso aí é família feliz, não tem nada de feliz aí, isso é tudo casca. Está entendendo? Alguém está falando mal de você nesse momento, por causa das suas conquistas, e porque muitas vezes a gente tem aquilo que o outro não tem. Amém, irmãos? Último ponto, para preparar o nosso coração para a Santa Ceia. Primeiro ponto é o quê? Quando a gente é amado demais, a gente atrai o ódio das pessoas. Segundo ponto, quando a gente tem algo que ninguém tem, a gente é odiado pelas pessoas. E agora, gente, quando a gente visualiza, quando a gente fala o seguinte, quando a gente fala uma palavra que atrai muito o ódio das pessoas, essa palavra é: eu tenho um sonho. Fala comigo: eu tenho um sonho. Amém? José atraiu o ódio dos irmãos dele quando ele começou a contar os sonhos para os irmãos. Aí alguém fala: mas era só por isso? Não, eu contei os outros detalhes aqui também. Eu tenho duas linhas para explicar para você sobre a questão de sonho. Eu prefiro pensar isso. Alguém fala assim: eu já vi pregadores, defenda essa parte também, só quero que você escolha melhor. Tem gente que fala assim: irmãos, não conte os seus sonhos para ninguém, porque se você contar o seu sonho para alguém, alguém vai minar o seu sonho, alguém vai fazer de tudo e vai bloquear o seu sonho, alguém vai roubar o seu sonho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí eu entro com o meu argumento. Irmão, quando você tem um sonho, e esse sonho é de Deus, e é sobre a sua vida, não tem homem, não tem diabo, não tem família, não tem nada que vai impedir o sonho de Deus ser realizado na sua vida. Eu vou ficar com medo de contar meus sonhos. Irmãos, eu conto os meus sonhos, eu falo os meus sonhos, para o dia que ele se cumprir, eu falo assim: olha, eu falei, eu profetizei, e Deus cumpriu. Pense nisso. Aí você fica com medo de contar seu sonho. Quando o sonho é de Deus, Deus vai cumprir. Vai atrair as pessoas? Vai atrair as pessoas que falam mal? Vai atrair as pessoas. Não, Josias é um alienado. Irmãos, eu sou chamado de louco desde que eu me entendo por gente. Sério mesmo. Eu sou chamado de louco desde que eu me entendo por gente, por causa das minhas ideias e por causa dos meus sonhos. Mas eu continuo crendo que quem vai fazer e quem vai realizar meus sonhos é Deus. Homem nenhum vai impedir, circunstância não vai impedir, porque Deus que está no controle. E eu já atraí muitos inimigos também quando eu compartilho meu sonho. Aí o pessoal diz assim: você está doido, você fica compartilhando. Eu falei: meu irmão, eu compartilho meu sonho, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Eu não consigo pensar pequeno, irmãos, é a minha natureza, eu não consigo pensar pequeno. Agora funciona o seguinte, meu querido discipulador, pastor Odilon Vergara, ele fala: cara, meus irmãos, é o seguinte, olha, quando você sonha, quando você tem um propósito de Deus, quando você pensa grande para glorificar a Deus, é fé. Orgulho é quando você pensa grande para glorificar você mesmo. Então por isso que eu tenho certeza, quando eu relato algum sonho, quando eu busco algum sonho, eu falo: Senhor, esse sonho que eu tenho é para glorificar a mim ou é para glorificar a Deus? E aí Deus vai fazer a obra. Quer atrair o ódio das pessoas? Compartilhe o seu sonho com eles. José teve um sonho e ele contou os sonhos. Mas ele falava assim: tudo foi de Deus, tudo foi de Deus, tudo foi de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.